Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então o vídeo das atividades online da semana 4 de outubro. A capa tem a ver com a atividade da terceira série, Carlos Drummond de Andrade. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Primeiro vou passar então as atividades do ensino fundamental. Oitavo ano, aprender sempre, volume 2, correção. Isso, exatamente. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o caderno de vocês, onde vocês fizeram as atividades, a gente foi desenvolvendo um pouco a cada semana, né? Verificar as respostas que vocês colocaram no caderno com as da correção, que eu vou enviar um PPT, um PowerPoint para vocês no grupo do WhatsApp. Vocês vão fazer essa conferência. E aí, no final da correção, no final da semana, vocês podem mandar para mim um relatório de como vocês se saíram, como que foi, se vocês foram bem, se vocês acertaram as questões da apostila, tá bom? Nono ano, expressão idiomática. Nós vamos fazer uma análise da expressão idiomática estou com a pulga atrás da orelha. Até coloquei um desenho ali, né, para ilustrar isso. Qual o significado dessa expressão idiomática? E aí nós vamos, nesse caso específico, pensar em público-alvo, sentido literal e figurado, que são o que se pede nos 3 exercícios. Número 1. Qual é o público-alvo desse texto? Vocês vão fazer a leitura e pensar nisso e justificar o porquê que é para tal público. 2. De acordo com o texto, o que significa a expressão idiomática estou com a pulga atrás da orelha? Esse sentido é literal ou figurado? 3. E o que quer dizer a expressão sebo nas canelas, que aparece na última linha do texto? E depois uma outra pergunta. Por que ela foi mencionada no fim do fragmento? Primeira série, Aprender Sempre, volume 2, sequência 3. Nós vamos finalizar a apostila com os exercícios 9 a 12. E eles são baseados no texto Eugenia, que foi publicado na revista Super Interessante no ano de 2005. A revista Super Interessante é espetacular. Se vocês nunca tiveram oportunidade de ler, procurem edições dessa revista. Ela é sensacional. Coloquei aqui apenas 4 capas para ilustrar para vocês, mas ela é realmente muito boa. Terceira série. Agora nós vamos conversar bastante aqui sobre modernismo, voltando, né? Nós já terminamos a apostila Aprender Sempre, na semana anterior, retomando agora a segunda fase do modernismo. Vamos dar prosseguimento com Érico Veríssimo, que vocês já receberam há 2 semanas atrás o material de leitura, e agora vamos fazer a análise do texto Clarissa. Dionélio Machado, Ratos ou Homens? Análise do texto Os Ratos. E Carlos Drummond de Andrade, O Eu e o Mundo, com o tópico No Meio do Caminho, uma poesia super conhecida. E a análise vai ser em cima de Carta a Stalingrado, 4 exercícios. Tudo bem? Vamos lá? Eu coloquei aqui o material que eu vou divulgar para vocês. Talvez eu divulgue tudo em forma de PowerPoint, tá? Para não ficar muita foto. Eu coloquei elas menores, em vez de colocar em tela, em página cheia do livro, para caber no PowerPoint e ficar mais distribuído. Depois vocês me falam se ficou melhor, se vocês querem do jeito antigo, tá bom? A gente está sempre tentando melhorar para ver o que fica melhor para vocês. Texto 2, um certo Capitão Rodrigo, e aqui estão os 4 exercícios sobre o Érico Veríssimo. Considerando que os trechos pertencem a narrativas de fases distintas, de momentos diferentes da obra de Érico Veríssimo, que diferenças espaciais e temporais podem ser destacados entre eles? Tá? Espaço, lugar, e tempo, momento, diferentes de um para outro. Quais são esses momentos e esses tempos diferentes que podem ser destacados? Comparando Clarissa com o Capitão Rodrigo do texto 2, vocês vão basear os 2 trechos, né? Vão ler os 2 trechos para poder fazer essa comparação. E explicar como o trabalho com a linguagem em cada trecho contribui para as dimensões intimista e historicista. Intimista no 1,
e histórica, historicista no 2. Embora os trechos pertençam a fases distintas, diferentes, é possível dizer que há uma unidade de estilo entre os dois textos? Sim. Por quê? Não. Por quê? Tá? Sobre Dionélio Machado, Ratos ou Homens, aqui a base é o texto Os Ratos, foi bem analisado, inclusive, na apresentação do trabalho, Os Ratos, de 1934. Eu coloquei aqui uma informação interessante, que o autor ele buscava muito um propósito crítico no seu vocabulário. Ele manipulava as palavras para passar esse tom crítico. E aqui tem um diálogo bem interessante para vocês analisarem. Aqui está o texto Os Ratos, né, o fragmento do texto, que é do penúltimo capítulo. E as 3 perguntas. O uso do discurso indireto livre é muito recorrente no trecho final dos Ratos. Indique uma passagem do trecho acima em que esse recurso se manifesta. Discurso direto é quando o narrador permite que o seu personagem tenha voz. Tá? Então, o discurso direto é a voz do personagem. O indireto não, é o autor falando, é o narrador falando. O indireto livre é a mescla dos dois, é quando o narrador fala com a voz do personagem. Mas ele não coloca aspas, ele não coloca travessão, ele não dá a indicação de que o personagem está falando. É ele falando com a voz do personagem. Por isso chama discurso indireto livre. E explicar na B de que maneira esse tipo de discurso contribui para a representação do psicológico do personagem. No 2 vocês vão ler um trecho dos capítulos iniciais. Segundo esse trecho, as dificuldades são um fato raro na vida de Nazianzen? Raro? Quase nunca acontece? Explique. O que o uso das aspas na palavra descompressão pode indicar? Por que essa palavra está entre aspas? Explique o título do livro Os Ratos. Então, vocês vão pensar mais na parte de título do livro. Sobre Carlos Drummond de Andrade, Drummond e o Modernismo. Está aqui o material de leitura para vocês. O poema No Meio do Caminho, extremamente conhecido. Mais material de leitura para vocês. Aqui a capa de um LP. Long play. Antigamente não era CD, era LP. A negatividade. Algumas imagens, né, de Carlos Drummond. E aqui o texto Carta a Stalingrado. A informação ali em cima, você vai ler 3 poemas de Drummond. Então nós vamos analisar 1 essa semana e 2 fica para a semana que vem, tá bom? As perguntas 1 a 4. A cidade de Stalingrado foi o palco de uma das principais batalhas da Segunda Guerra Mundial. Com base nessa informação, justifique o título do poema. Então, pensando que a Batalha de Stalingrado foi terrível, palco de uma batalha sangrenta, aí com base nessa pequena informação, vocês vão justificar o título do poema, Carta a Stalingrado. Homero foi um célebre poeta grego ao qual é atribuída a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia, obras que narram feitos de grandes heróis da mitologia grega. Desse modo, que aspecto permite associar os telegramas que chegam da Rússia aos poemas homéricos, aos poemas dedicados a Homero? Leia novamente o final do poema. A resistência da cidade de Stalingrado torna-se um símbolo nesse poema. O que ela simboliza? Já que ela é um símbolo do quê? E aí vocês vão comprovar com um trecho do poema. O trecho final sugere que, apesar de toda a destruição e do sofrimento, o eu lírico consegue enxergar um sentido para a guerra. Qual é esse sentido? Apesar de tudo, ele enxerga um sentido para aquilo. Qual é esse sentido? Os versos da última estrofe revelam qual o sentimento do eu lírico. O que ele está sentindo?
e aí você vai justificar com passagens do texto. Aqui uma informação histórica sobre a Batalha de Stalingrado e uma imagem. Stalingrado, a maior e mais sangrenta batalha de todos os tempos. É isso aí, pessoal. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e uma excelente semana para todos vocês.